A paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai fazer o nosso ensino reflexão do dia com base na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Esse capítulo é uma das passagens mais difíceis, mais complexas, difíceis das cartas de Paulo, né? E é uma carta, um capítulo bem longo, né? Então a gente vai abordar esse capítulo sem fazer a leitura dele, mas fazendo uma reflexão com base no resumo do capítulo. Aqui, né, Paulo estava falando aos romanos, ele estava evangelizando os romanos, né, e ele estava falando para os romanos sobre essa questão dos povo de Israel, né, dos israelitas não aceitarem a Cristo. Eles não se convertiam, né, não estavam se convertendo, que Cristo era o Messias, não estavam aceitando isso. Então Paulo começa a falar com esses romanos, porque parece que esses romanos começaram a se orgulhar em si mesmos, né? E começaram a se achar superiores ao povo de Israel. Então eles começaram a achar que eles eram melhores, porque eles se converteram, eles entenderam que Cristo era o Messias e Israel não entendia. Então eles começaram ali a falar, a questionar o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel não estava entendendo. Eles pregavam, Paulo pregava ao seu povo também, mas eles não se convertiam. Paulo até diz isso, né? Que o intuito dele também é continuar fazendo a missão dele de pregar aos gentios, para que assim talvez ele consiga converter o próprio povo dele. Paulo era um benjamita, né? Paulo era um israelita. Então Paulo diz isso. E os romanos, eles começaram a se sentir, né? Eles começaram a achar que o povo de Israel era tinha algum problema ali, né? Que eles não estavam entendendo aquilo, não estavam tendo inteligência para aceitar que Cristo era o Messias. Então Paulo fala sobre isso para eles, né? Então Paulo diz, olha, aos romanos, né? Olha, Deus não rejeitou o povo de Israel. Vocês estão achando que Deus rejeitou? Não, Deus não rejeita os seus, Deus não se esquece dos seus, né? O povo de Israel que rejeitou a Deus, que esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu do povo de Israel, a promessa ainda está lá. Se eles se voltarem a Deus, se lembrarem de Deus, a promessa vai acontecer, mas Deus não rejeitou esse povo. Então, Paulo continua, olha, vocês ficam se vangloriando porque vocês se converteram. Como vocês se converteram, agora vocês manifestam obras de fé, né? Vocês começam a manifestar obras, vocês começam a cumprir, né? Tudo que Cristo falou e vocês estão se vangloriando, né? Porque vocês estão cumprindo e eles não, porque eles não acreditam em Cristo. Então, eles ainda não entenderam. Mas eu quero que vocês saibam que vocês são salvos não é pelo que vocês fazem, não é pelo que vocês estão fazendo que vocês estão sendo salvos. Vocês praticam as obras de fé porque vocês já foram salvos, em forma de agradecimento. Mas vocês não praticam para serem salvos, vocês praticam porque vocês foram salvos. Então aqui Paulo diz isso, ó, vocês têm que ter em mente que não foi nada que vocês fizeram que fez vocês merecedores da salvação. E assim é com eles também. Ainda que hoje eles não sejam merecedores, né? Eles podem se converter. Amanhã ou depois eles podem se converter e voltar para Deus, né? Então aqui Paulo diz, ó, eu quero que vocês entendam que na verdade, né, Deus permitiu isso. Deus permitiu que o coração deles se endurecessem. Aqui lembra muito, né, aquela questão do faraó, que Deus endureceu o coração de faraó no Egito, né? Deus só endurece o coração de quem já tá duro, né? Então aquele povo não queria ouvir a Deus, aquele povo não queria obedecer a Deus. Então Deus permitiu que o coração deles se endurecesse. Eles já não obedeciam, eles já não queriam ouvir. Então Deus falou, então vocês que sigam o coração de vocês. Então Deus endureceu o coração deles de forma que eles começaram a seguir aquele coração falso, aquele coração enganoso que eles já tinham. Então aqui, né, Deus, né, diz nesse capítulo que Deus então deu para esse povo, né, olhos para que eles não pudessem ver e ouvidos para que eles não pudessem ouvir, né? Então, já que eles não queriam ouvir o que Deus falava, não queriam obedecer e queriam ir atrás daqueles falsos deuses, né? Já que eles não queriam obedecer, então Deus falou: então tá bom. Já que é isso que vocês querem, então tá bom. Vocês não vão
conseguir mais enxergar a verdade, vocês não vão conseguir mais ouvir a verdade. É aquilo que a palavra de Deus mesmo diz, né? Se você segue muito não, se você segue em qualquer momento, né? Se você segue a qualquer instante esses ídolos, né? Você se torna como eles. Então, se você adora isso, que não tem olhos, não vê, né? Ainda que tenha um olho ali fabricado, né? Ele não vê, aquilo não ouve, e você se torna como ele. E é o que aconteceu com esse povo, eles se tornaram como aqueles ídolos. Então diz, né, que Paulo diz, não fiquem falando mal deles, né? Porque a verdade é que por eles terem rejeitado a Cristo, é que vocês puderam ser salvos. Por eles terem rejeitado, é que a salvação veio até vocês. Então é algo bom. Imagina, né? Se eles tendo rejeitado a salvação veio até vocês, imagina quando eles aceitarem. Então vai ser muito melhor, uma plenitude ainda maior. Então aqui continua. Eles sendo ramos naturais, né, eles foram tirados, né? Quanto mais nós que somos enxertados. Então aqui Paulo explica, olha, a verdade é que eles são ramos naturais. Eles são ramos ali verdadeiros. E eles foram tirados porque eles não creram. Eles são os ramos próprios daquela árvore e eles foram arrancados. Mas vocês, né? Paulo está falando, mas vocês, gentios, né? Paulo era israelita. Então, mas vocês, gentios, né? Vocês não são ramos naturais. Vocês são ramos que são enxertados. Vocês não são ramos daqui. Vocês são ramos enxertados. Então, não se ensoberbeça, né? Não se glorie. Não fique se achando melhor do que aqueles ramos, né, naturais, se achando mais do que o povo de Israel que não está reconhecendo a Cristo. Não fique se achando melhor porque vocês se converteram. Porque, na verdade, não são vocês que estão sustentando a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. Então, não se vanglorie. Não fique se achando porque você se converteu, né? Não fique chamando o outro de burro, que o outro não está entendendo e não se converteu. Então, continua. Vocês, né, gentios, foram enxertados pela fé. Vocês foram colocados nessa árvore, né, nessa raiz, pela fé. Mas vocês não são ramos naturais. Os ramos naturais são os israelitas. Então aqui não se vanglorie, porque pare e pense, se Deus não poupou os ramos naturais, porque pecaram, porque erraram, porque não o obedeceram, Deus vai poupar vocês por quê? Se vocês não são nem ramos naturais. Se os ramos naturais não foram poupados, vocês que não são ramos naturais, então é que Deus não vai ter dificuldade nenhuma em arrancar vocês da raiz, arrancar vocês dessa árvore, né? Então é isso que fala esse capítulo 11. Para que tomem cuidado, né? Porque os romanos aqui, eles começaram a se vangloriar, começaram a se achar, se sentir, porque eles se converteram, entenderam a mensagem, se converteram, e os israelitas ouviam e não entendiam e não se convertiam, né? Alguns ali não compreendiam a mensagem e não acreditavam que Cristo era o Messias, que Cristo veio para salvar. Eles não acreditavam. Então os romanos começaram a se sentir, tá vendo? É burro. Eu tô pregando, a gente tá pregando, eles não estão entendendo, eu entendi, né? Então agora eu estou nessa videira, né? Então eles não estão mais. E começaram a se sentir ali e menosprezar aqueles que não estavam entendendo, não estavam se convertendo. E Paulo fala, cuidado com a soberba, né? Cuidado com o orgulho. Não fica se achando porque você se converteu, não. Não fica se achando superior a quem ainda não entendeu, a quem ainda não compreendeu a mensagem. Não fica se achando. Porque Deus facilmente arrancou os ramos naturais, que era o povo de Israel, o povo da origem da promessa. Eles foram arrancados por Deus sem dó. Você acha que Deus vai ter dó de você? Então cuidado, porque não se vanglorie em você mesmo, porque Deus foi misericordioso com você. Você também não merecia a salvação, mas você recebeu. Assim como Deus derramou misericórdia sobre você, derrame misericórdia sobre o outro. Assim como Deus foi bom com você, mostre bondade para com o outro. Não se ache superior.
porque você já entendeu a mensagem. Às vezes a gente naquela ânsia, né, de pregar o evangelho, a gente já está convertido, já está ali numa caminhada com Deus, a gente quer que o outro esteja no mesmo patamar que a gente, né, quer que o outro entenda do mesmo jeito. E não somos nós quem convencemos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é dado a todo mundo livre-arbítrio. Um livre-arbítrio. Ao coração endurecido é permanecido esse endurecimento. Então tem que agir com sabedoria e com bondade. Tem que agir com bondade. A palavra de Deus diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não diz ame somente os que têm a mesma fé que você, mas ame a todos como você ama a si mesmo. Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então que a gente não se vanglorie, não comece a se sentir, se achar, porque a gente entendeu a mensagem, porque a gente está entendendo a mensagem, porque a gente se converteu e a gente passa diante dessa mensagem e as pessoas não entendem. Então que a gente não se vanglorie nisso, porque a gente também não merecia. Mas a bondade de Deus, a misericórdia e a graça dele nos alcançaram. Não é por mérito nosso. Então que a gente tenha humildade e bondade para com o outro. E essa é a mensagem de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.